três tipos de judeus: os Askenazi, esse Askenaz, que vem da descendência de Gomer, que é filho de Jafé. Esse Askenaz é neto de Jafé, filho de Noé. Esse Askenaz foi quem deu origem à religião judaica. Judeu Askenaz, que é o judeu Askenazi. Pode pesquisar que existe. O judaísmo vem da descendência de Jafé. Sendo assim, o judeu Askenazi ou Askenazi, existem três tipos. Existe também os caucasianos da Casária, que envolve uma parte ali da Rússia, Polônia fragmentada, Inglaterra e França, e tem o judeu sionista, que é o que detém todo o dinheiro. E boa parte também do sistema financeiro, né? Sistema de ensino também. George Soros é um judeu sionista. E esse Askenaz aí é da descendência de Jafé, judeu Askenazi. É o cordão umbilical, a origem. Isso prova que judeu nenhum é semita. Quando você descobre a verdade e fala, esses judeus são uma farsa, que a maioria dos terraplanistas sabem, mas eles não entendem e não se aprofundam. E muitas vezes não querem se aprofundar, porque aí a gente desmascara o sistema religioso. Os judeus se passam pelo povo semita. Eles não são semitas. Eles são a religião que vem da Europa. Foi aqui que eles modificaram a conotação da história. Porque os judeus, a fonética lembra, se passam pelos hebreus. Hebreu nenhum deu origem a judeu. Dos hebreus de Éber, depois eu explico por que hebreus. Hebreus vem de Éber, até chegar no patriarca Abraão, né, até chegar Isaac, Jacó, depois Moisés. Nenhum deles eram judeus, todos hebreus. Judeu é a religião que vem da Europa por Jafé, que deu origem aos europeus. Hebreu é o povo semita. O povo semita de Éber tem origem em Sem. Sem deu origem à Ásia. E o outro filho de Noé seria Cã, seria cananita, deu origem à África. África deu origem cananita. Jafé, Europa, Jafetitas, Gomer, Askenazi, judeu Askenazi, europeu. Semita, todos os asiáticos são semitas. Daí saiu hebreu e as 12 tribos de Israel, que vem lá na posteridade, com Abraão, Isaac e com Jacó. Eles modificaram, a fonética é parecida, por isso que todo religioso e todo mundo confunde hebreu com judeu. Hebreu é sangue, é nascimento, semita, que vem de Éber. Pode pesquisar na Bíblia, tá lá. Éber, hebreus aí, Éber, Joquitã, Peleg, Ofir, toda a descendência de Éber, que está toda na região Amazônia. As terras de Ofir, isso é outro estudo. As terras de Ofir, toda a riqueza da humanidade são os índios. Os verdadeiros hebreus, era nesse ponto que ia chegar. Os verdadeiros hebreus semitas são os índios. Na sua posteridade, Abraão, Isaac e Jacó, 12 filhos. Quando o reinado de Salomão se rompe, 10 tribos se afastam das outras duas, Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Reino do Sul é representado por Efraim. Efraim representa Efraim mais 9. São os índios. As outras duas é a tribo de Judá com Benjamim, que representa Judá. Porém, judeu nenhum vem da descendência, como eu provei na Bíblia. Judeu nenhum vem da descendência semita de Éber. Judeu vem da religião da Europa de Jafé, Gomer e Askenazi. Das modificações, que isso também é outro estudo, então eu estou tentando resumir ao máximo para o áudio estar curto. França e Inglaterra modificando a história da humanidade. Qual é a primeira Bíblia? King James, inglesa. Quem vem modificando a fonética? Um francês, Petrus Ramos, 1530, 1540, século XVI, que coincide com o quê? Com a história que eles escondem no Brasil, que é falso descobrimento, né?
e com a escravidão que estava começando a ser implantada aqui. Judeu nenhum pertence às 12 tribos de Israel, porque as 12 tribos de Israel vêm da descendência do filho Sem, e os judeus vêm da descendência do filho Jafé, como eu mostrei em Gênesis 10, versículo 1 e 3, verso 1 e 3. Os judeus se passam pela tribo de Judá, só que quem nasce de Judá é judaíta, não é judeu. Judeu é religião que vem da Europa para o Jafé, como eu expliquei. Quem vem da descendência de Judá é judaíta, só que Judá tem mais 11 irmãos: levitas, benjaminitas, efraimitas, danita, que é Levi, Efraim, Dan, entenderam? A religião judaica se passa pela descendência de Judá e escondem os outros irmãos, que são mais 11. Os judeus, não pertencem a nenhuma das tribos e se passam por todo o povo hebreu. Hebreu nenhum é judeu, hebreu é sangue semita que vem de Éber. Judeu é religião da Europa que escravizou o povo hebreu, que inclusive o povo hebreu são os índios. É nesse ponto que eu ia chegar. Os escravos que vieram para o Brasil é a tribo de Benjamim e Judá. Quem escravizou os hebreus? Os judeus, que se passam pelos próprios hebreus aqui do Brasil. A escravidão do nosso país, a escravidão do Brasil, é a escravidão do povo hebreu. Entenderam? Jafé, aqui, é o filho de Noé que deu origem a Gomer e ao Askenazi, da onde vem, que são os europeus, da onde vem a religião. Judaísmo é religião, eu posso ser um judeu se eu quiser. Hebreu é sangue, é a descendência dos índios aqui, ó. São os verdadeiros semitas. O Brasil, quando a gente lê na Bíblia terra de Canaã, ou a terra de Arsaret, é que os nomes foram trocados para que fosse difícil entender. Mas a gente entende fácil. A terra de Canaã, a terra de Arsaret. Quem é Canaã? Não é que uma terra se chamava Canaã. Que Canaã é o quarto filho de Cã. Noé teve um filho chamado Cã que deu origem à África. Então seria Cã, aí os filhos seriam Cush, Put ou Líbia. Existem alguns que dá Líbia. Cush, Put, Misraim, que deu origem a todo o Egito, miscigenado com os índios. Quem deu origem ao Egito do lado de lá foram os índios da América. Existem provas. É incrível. E o quarto filho Canaã. A terra foi prometida ao quarto filho Canaã, mas eles perderam essa promessa. Eles perderam essa promessa, que tem uma história também muito mal contada, né? Que diz que Cã viu o Noé bêbado, né? Parece que não. Parece que teve alguma coisa aí de conotação sexual mesmo, que parece que Cã transou com a mãe, a esposa de Noé. Noé tinha bebido, parece que a esposa também, e Cã se aproveitou disso, da própria mãe. É inacreditável, né? A primeira vez que eu ouvi a história, eu achei uma aberração. Eu falei, não, não faz sentido. Então eu fui pesquisar mais a fundo. E parece que ele não foi só a nudez do pai que ele viu. Não. Parece que ele cometeu um ato mesmo que ele não poderia ter cometido. Cã. Então a descendência de Cã perdeu a promessa dessas terras. Essa promessa foi passada a quem? A Abraão. Entenderam? Só que a promessa de Abraão teria que cumprir 400 anos de escravidão, que é a escravidão do Brasil. Por quê? A terra prometida de Cã passou à descendência de Abraão. A descendência de Cã é Canaã, a terra de Canaã do leite e do mel. A terra prometida, o celeiro do mundo, o lugar mais rico do mundo, do reino abaixo do céu. Qual que é o país mais rico? É a terra de Canaã. A terra prometida do leite e do mel, onde toda a natureza, onde tudo que se planta dá. Quer ver uma prova? Primeira carta de Pero Vaz de Caminha, Dom Manuel. Emanuel. Chegamos à terra prometida, chegamos à ilha de Vera Cruzes, a ilha da cruz verdadeira. Chegamos à terra onde tudo que se planta dá. Chegaram à terra prometida, porque eles já cobiçavam muito essa terra.
Essa terra de Cã, que é a terra prometida, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, chamada de chegamos à ilha de Veracruzes, que seria a ilha da cruz verdadeira. Mas a cruz não é a cruz do cristianismo templário, aquilo é cruz templária. É o cruz do Cruzeiro do Sul, depois eu explico. Está no hino nacional. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Por quê? Eles miravam as embarcações, as naus, para o Cruzeiro do Sul no céu, e você vai cair num ponto específico. Por isso que é Cruzeiro do Sul. Você vai cair no litoral ou do Rio de Janeiro ou da Bahia. Sabia? O Cruzeiro do Sul modifica só um pouco a sua conotação, o seu posicionamento no céu. Você vai cair no litoral do Rio de Janeiro, Bahia, Bahia, Rio de Janeiro. Está no hino nacional. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Por isso que chegou a terra da cruz verdadeira, que é marcada pelo Cruzeiro do Sul. Entendeu? Então essa terra de Canaã é a terra do leite e do mel. Canaã, a descendência de Cã perdeu essa promessa. Foi passado para quem? Para a descendência de Abraão, que é o povo semita. Quem é o povo semita? Os índios. Eles roubaram a nossa história, escravizaram o nosso povo, jogaram a escravidão para Moisés, e é mentira, porque Moisés não tirou judeu nenhum de escravidão nenhuma, porque Moisés não era judeu. E mesmo se fosse da tribo de Judá, seria judaíta. Aí que está o que da questão. Moisés era um levita, era da tribo de Levi. Sendo assim, não era judeu. Se fosse de Judá, era judaíta. Então Moisés era um hebreu da tribo de Levi. É aí que a gente começa a entender as coisas. Não teve escravidão de judeu 400 anos porcaria nenhuma. Escravidão do povo hebreu é a verdadeira escravidão bíblica que se passa no Brasil. A nossa escravidão brasileira é a escravidão bíblica de 400 anos. Antropologicamente, o Brasil é a descendência direta, é o único país na humanidade que é descendente de europeus brancos, semitas, vamos dizer, amarelos ou vermelhos, né? Índios, e os pretos ou negros, né? Da África. Os africanos que vieram para o Brasil, eles não são genuinamente africanos. É as outras duas tribos de Israel, Benjamim e Judá. Os africanos vieram na posteridade. Aí deu origem ao povo brasileiro. Antropologicamente, a nação brasileira é um bebê. Se tiver 100 anos, é muito. Europeus, africanos e os verdadeiros semitas asiáticos. É a nação brasileira. Não existe outro povo na história da humanidade que tenha essa descendência. E aí que tá, hein? Todos descendentes de guerreiros, refugiados de guerra que lutaram pela vida, os índios que eram verdadeiros combatentes e os escravos que tiveram que lutar muito para sobreviver e essa história não ser apagada. Antropologicamente, nós somos a descendência direta dos três filhos de Noé. É incrível isso. O único lugar que se vê o Cruzeiro do Sul, se vê um pouquinho ali da América Central, que é do Equador para baixo. Ó, para vocês verem o que é o nosso país, ó. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte e é impávido colosso. Impávido quer dizer que é destemido, destemido, não tem medo de nada. Vou provar que o Brasil, se não for o maior país, é pau a pau com Rússia e China. A linha do Equador, ela passa lá no norte do Brasil, quase pegando o Nordeste, certo? Então isso demonstra que a linha do Equador imaginária, ou do plano ou do globo, ela passa no Brasil, lá no norte, no Amapá. Agora vem o mais capcioso. O Trópico de Capricórnio passa aqui na região sudeste e ainda tem toda a região sul sobrando. Isso não acontece no hemisfério sul. A linha do Equador passa no meio. O hemisfério norte, perdão, o Trópico de Câncer lá em cima, ele só vai passar lá nos Estados Unidos. Estados Unidos, sabe o que isso demonstra? Que tem que juntar Estados Unidos e México para dar o tamanho do Brasil e não dá. Entendeu? A linha imaginária passa no Brasil, no meio. Beleza. O Equador passa no meio do Brasil, lá em cima. Ali é a região norte, quase beirando o Nordeste já. Na parte de baixo tem o Trópico de Capricórnio, que ainda sobra a região sul. O Trópico de Capricórnio passa em Ubatuba, região sudeste do Brasil. Olha que interessante. Se a linha imaginária do centro, o Brasil, ainda tem um pedaço para cima,
O trópico de Câncer, lá em cima, no norte, não acontece nos Estados Unidos. Tem que juntar o México, os Estados Unidos para dar o tamanho do Brasil, porque o trópico passa dois países para poder pegar lá em cima. O trópico de Câncer, de norte, lá do norte. Entendeu? Por isso que diz que é um gigante pela própria natureza. Belo, forte e impávido colosso. Riquezas do Brasil floram da América, iluminado ao sol do Novo Mundo. O Novo Mundo é a terra de Arsaret. A Globo está reprisando uma novela. O Novo Mundo é a terra de Arsaret. Depois eu vou colocar os vídeos para onde os índios voltariam. O Brasil é gigante, é muito maior do que eles dizem. A própria Terra plana comprova isso, porque a linha do Equador passa no meio, o Brasil está no meio. Ainda tem todo o trópico aqui, trópico sul, né? Capricórnio. E não acontece isso no hemisfério norte, no trópico de Câncer. E você só vê essa linha, você só vê a constelação do Cruzeiro do Sul entre o trópico, entre o trópico de Capricórnio e lá em cima a linha do Equador. Então você, qualquer lugar do mundo que você tiver, todas as noites, você mirar, porque eles não tinham GPS, você mirar para o Cruzeiro do Sul, você vai cair no Brasil, sabia? Você não vai cair em outro lugar no mundo. Tem até música, né? O céu do meu Brasil tem mais estrelas. É impressionante. O Brasil é descomunalmente gigante. O Brasil é um gigante adormecido. Por que adormecido? Porque o povo não sabe da sua própria história. Você só vai cair no Rio de Janeiro ou na Bahia, nesse litoral aí, que é onde o Cruzeiro do Sul mais evidencia no nosso país. Aonde o Cruzeiro do Sul é mais exacerbado, em qualquer região que você esteja abaixo do domo, aqui abaixo do firmamento. Por que firmamento? Porque separa águas, beleza. Tem que ser firme lá em cima. O céu separa águas, é incrível. Qualquer lugar que você esteja, se você mirar o Cruzeiro do Sul, pouquíssimas épocas do ano, raríssima, você não vai cair no Rio de Janeiro, na Bahia. 90% das vezes que você mirar qualquer embarcação, andando a pé, de bicicleta, de jegue, de jumento, de jirico, de carriola, correndo, de avião, mirou o Cruzeiro do Sul, 90% da chance em qualquer época do ano, você vai cair entre o litoral do Rio de Janeiro e da Bahia. Por isso que Rio de Janeiro e Bahia foi o lugar que mais recebeu escravos no mundo e navios escravagistas no mundo. O lugar que mais recebeu navios e escravos no mundo, Rio de Janeiro. É um cemitério a céu aberto. A religião judaica comunista matou mais de, eu vou jogar baixo, tá? Eles mataram mais de 12 milhões só no Brasil. É o presidente do Brasil que abre as audiências da ONU desde 1947. Era a Liga das Nações, transição da Primeira para a Segunda Guerra. Os judeus precisavam de um Estado, porque enquanto eles eram religião, sistema administrativo, político e financeiro, isso não dá conotação a povo. Então eles foram expulsos de mais de 100 países. Eles tentaram colocar um falso Estado de Israel aqui na Argentina. Tentaram colocar nas duas Guianas lá em cima, francesa e inglesa. Que depois é outro estudo que eu provo que França e Inglaterra que colonizou o Brasil. Não foi Portugal. Portugal também era colônia inglesa e francesa. Mas enfim, eles foram expulsos de mais de 100 países. Pode pesquisar na internet aí. A internet ajuda muito. Eles tentaram colocar o falso Estado de Israel, falso Estado de Israel na Argentina, e eles não conseguiram. Então eles criaram um falso Estado de Israel lá no Oriente Médio, que no Oriente Médio não pode ser a terra de Canaã, porque a terra de Canaã tem que ser pertencente à África. Brasil e África eram juntos, que é relacionado ao áudio que eu mandei mais acima. Brasil e África junto, o Brasil seria a terra de Canaã, a terra prometida, a mais fértil abaixo do céu aqui, a terra do leite e do mel.
Brasil e África era junto. Então essa parte mais rica da África é o Brasil, entenderam? Eles trocaram os nomes para que ficasse confuso. E relacionado a isso, eles criaram um falso Estado de Israel lá no Oriente Médio. Sendo assim, a terra prometida do leite e do mel não pode estar lá, porque lá não tem nem água. Ah, tem petróleo, mas você não come petróleo. Para quem não sabe, as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela. Venezuela não faz fronteira com Roraima, no Brasil? Só para vocês verem onde está toda a riqueza. Toda a riqueza está na América, do México para baixo. Países como Colômbia, Chile, Argentina, Uruguai, o Brasil nem se fala, são riquíssimos. Venezuela estão as maiores reservas de petróleo do mundo. O Brasil faz fronteira com a Venezuela, Roraima, que inclusive Roraima está a maior reserva de urânio também do mundo. Quem cuida lá são os Yanomamis, mais relacionado a Israel. Então eles criaram o falso Estado de Israel. Quem presidiu aquilo? Presidente brasileiro Eurico Gaspar Dutra mandou toda uma comitiva e chanceleres brasileiros para lá. E quem presidiu? Oswaldo Aranha. Para quem sabe da cabala judaica maçônica, eles deram 33 votos e, com ata registrada em anuência, Assembleia registrada, criaram o falso Estado de Israel, onde o presidente do Brasil mandou Oswaldo Aranha para lá. Oswaldo Aranha que assinou a criação de um falso Estado de Israel, porque o verdadeiro Israel é o Brasil. Não existe Brasil em povo, que não existe Estado de Israel. Israel é uma nação e compete a 12, que são os índios e os escravos. O verdadeiro presidente do povo de Israel, no auge, já terminando a escravidão, mas no auge das guerras, criaram um falso Estado de Israel. É por isso que é o presidente do Brasil que abre as audiências da ONU. E governante nenhum vai falar para vocês. Quem abre as audiências da ONU desde 1946 é o Brasil, meu povo. É o presidente do nosso povo. Por quê? Porque foi o presidente do nosso povo que mandou Oswaldo Aranha e assinou o falso Estado de Israel. Por quê? Porque o verdadeiro Israel sou eu e quem está me ouvindo agora. O verdadeiro Israel é a nação brasileira. Quem colonizou o Brasil foi Portugal, foi o que eles colocaram nos livros. Quem catequizou os índios já não foram os portugueses. Eles colocam que são missionários jesuítas, para esconder que os jesuítas são espanhóis. Entendeu? Então, quem colonizou o Brasil foi Portugal. Só que quem catequizou os índios são espanhóis. Então, já choca a informação da própria escola, da base até as universidades. Então, a colonização do Brasil é Portugal e Espanha. Então, as terras do Brasil têm que ser de Portugal e Espanha, pelas jesuítas catequistas, catequizistas, vamos dizer assim, e pela colonização portuguesa. Agora vem o que da questão. As terras do Brasil não é nem de Portugal e nem da Espanha. As terras, os maiores latifundiários de terras do Brasil é a Igreja Católica Apostólica do Império Romano. Roma são as detentoras dos maiores lotes de terra do Brasil. Mas como? Se a colonização aqui foi portuguesa e espanhola, como é que Roma tem terra no Brasil? É daqui que sai a carta de Pero Vaz de Caminha. Chegamos à ilha de a ilha de Veracruz, a terra da cruz verdadeira. Entenderam? A terra onde tudo que se planta dá. Por que cruz verdadeira? Porque eles se baseavam no Cruzeiro do Sul. Você vai chegar entre Rio de Janeiro e Bahia. Inclusive, o primeiro lugar que eles chegaram no Brasil foi no Rio de Janeiro. E eles subiram até a Bahia, numa região chamada Santa Cruz Cabrália. A Bíblia tem que ser examinada, está escrito lá, examine as escrituras. Examinar tudo que está escrito. De um outdoor na rodovia, a própria Bíblia, um livro de história antigo, tem que ser examinado. Examine tudo que está escrito. Por quê? O povo semita, heberita, os hebreus não tinha escrita. O que Abraão deixou para o seu povo? O que o Todo-Poderoso deixou para Abraão? Os nomes todos foram trocados, beleza. Deixou a palavra. É um ditado antigo do brasileiro. Com a gente é no bigode. Pode passar a maior dificuldade, mas a gente vai honrar a palavra. Ou espera um pouquinho, depois eu acerto, depois eu resolvo, mas vou resolver. Com a gente é no bigode.
É na palavra. É um ditado brasileiro isso. O que que o Todo-Poderoso deixou para Abraão? A palavra. O povo semita não tinha escrita. A escrita veio com os escravizadores, ingleses, franceses, a suma maioria, modificando a verdadeira história, que é a escravidão do Brasil, é a escravidão do povo hebreu. Examine as escrituras. Ela mesma pede para ser examinada. Examinada dentro e principalmente fora dela. Olha que interessante, os Mormons sabem que os índios é a nação de Israel. Eles sabem que os verdadeiros israelitas estão na América, 90% no Brasil. Eles sabem. Qual lugar da América que mais conteve índios e escravos? No Brasil. Os Mormons é incrível. Eu tenho uma amiga que é Mormon e ela me falou. Ela é da tribo de Manassés e Efraim. Porque a primeira coisa, ela é 20 anos Mormon. Quando você entra nos Mormons, a primeira coisa que eles fazem é puxar sua árvore genealógica. Eles sabem que a nação de Israel são os índios, estão no Brasil. E o povo hebreu, Joctã, Peleg, Ofir, tudo estava na Amazônia. 1000 anos antes dos europeus. Estava tudo na Amazônia. 1000 anos antes dos europeus, a terra de Ofir, o ouro de Ofir, tá tudo na Amazônia, tá tudo no Brasil. E viva o nosso país, viva o Brasil, que é muito mais do que eles nos empurraram goela abaixo. Eles dizem que o Brasil é um nada, que o nosso povo é um nada. Eles achavam que essa mentira iria perdurar por muito tempo ou por toda a eternidade. Haveria uma geração que iria descobrir a verdade. Te garanto que é a nossa. A nossa hora vai chegar e está perto. Sabe que o sistema, eles escondem toda a nossa história. A história toda que é nos contada e que é nos apresentada é tudo com E e não com H, né? Inclusive a nossa própria história aqui do Brasil. Você sabe que um povo sem cultura é um povo sem história. E a história conta que ele nasceu de uma virgem. Se você pegar a bandeira do nosso país, todo o cenário estelar do nosso país, você vai ver que tem uma estrela isolada, que é a estrela do Pará. Por que o Pará? É no cenário estelar, lá em cima. Essa estrela representa a alfa da Virgem. Não dizem que o Messias nasceu de uma virgem? Eu não venho explicando aqui no canal que a história se passa no Brasil, porque lá em cima no cenário estelar divino, representado aqui embaixo na bandeira do país, onde nós nascemos, está sendo representada essa estrela, e essa estrela que está acima, isolada, representa a alfa da Virgem. Mas calma aí, presta atenção, não dizem que ele nasceu de uma virgem em Belém? Qual é a capital do Pará? Não é Belém? A história fala que é no Oriente. Outra modificação também que eles fizeram, que o sistema fez. A gente sabe que o sistema fez isso. Olha aí embaixo, Distrito Federal. Não representa a Estrela do Oriente? Os três reis magos não seguiam a Estrela do Oriente? Lá no Rio de Janeiro não tem um Cristo Redentor? Não tem as três estátuas de Angra, que são os três reis magos? Então, a Angra é dos reis. A história se passa aqui. Olha o Distrito Federal, a capital aí. É a Estrela do Oriente. O que é a Estrela de Belém? É a alfa da Virgem. O que é a alfa da Virgem? Representa o estado do Pará. Então, pessoal, a alfa da Virgem está no estado do Pará. É a Estrela de Belém. Qual é a capital do Pará? Belém. Será que seria tudo uma coincidência? Entendeu? A história inteira se passa aqui. Brasília não é a capital do Brasil? Dá para perceber como o sistema esfrega na nossa cara e nos engana o tempo inteiro? Essa estrela do Oriente pode ser a própria Sigma de Brasília, que representa o estado de Brasília, como pode ser lá em cima a própria Alfa da Virgem, porque eles seguiam a estrela de Belém. Qual é a capital do Pará? Não é Belém? Será que tudo é coincidência? O cenário estelar divino é uma coincidência? Está ali na região norte, beirando ali um pouquinho mais para baixo da região nordeste, vindo para o centro-oeste. Ali que São Paulo pegava tudo que era do antigo Rio de Janeiro, que a gente já sabe,
né? Que é Jerusalém. Então, eles escancaram na nossa cara, deturpam toda a história e dessa maneira nos deixam sem saber de nada. Inclusive existem documentos, né, que toda a península de São Pedro era toda a região sul do Brasil, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que mais? Jerusalém, Rio de Janeiro, Tiro, Niterói, Maranhão, Mará, Pará, Pará, Ceará, Saara, Mar Vermelho, Rio Araguaia, o Rio Negro e Solimões, Solimões, Salomão, Rio de Salomão. Então é tudo deturpado e adulterado. Embora o descobrimento do Brasil ocorresse em 1500, fato que hoje vem provocando sérias controvérsias, pois desde 1351 figurava o nosso país nas cartas marítimas, planisférios e mapas mundi, do portuário dos Médicis, como diz Arnaldo Damasceno Vieira, acrescentando que se chamava Ilha das Sete Cidades. Então, aqui nós vemos que o nosso Brasil, nosso país, muito antes dos 1500, ele já era falado nos mapas marítimos. Aí você me pergunta, mas como isso é possível? É possível sim. Se a gente pegar a Bíblia, aos estudiosos bíblicos aí, que já pegaram a Bíblia manuseada, já estudaram, vão ver que o próprio Salomão, eu vou falar Salomão porque é um nome mais conhecido, mas tem homens atrás que, lá nos relatos bíblicos, também estiveram aqui. E Salomão, ele esteve aqui porque aqui moravam os povos sumérios. Os sumérios viviam aqui no Brasil. Aí você pode perguntar, mas como isso é possível? Sim, é possível. Por quê? Quando eu pedi ao irmão Ronaldo que pegasse a imagem da Pangeia, é nesse ponto que eu vou entrar agora. Porque antes dos cataclismos que tiveram, o mundo ele era unido. Ele era todo unido. A Atlântida, se tem figuras na internet, que a Atlântida pegava numa parte do continente e ia até outro. E ficava no meio aqui, ó, do Oceano Atlântico. Por isso que o nome ganhou Atlântida. Então, a gente pode ver que antes de ter isso aí, os povos eles podiam trafegar de um lado para o outro sem nenhuma preocupação. E aqui eu vou falar o que aconteceu. Foram as mudanças diversas que o continente teve, que ocasionou o afastamento dessas terras, devido aos dilúvios que tiveram. Mas antes disso, a gente pode passar lá na época de o quê? De Moisés. Porque na época de Moisés que é o ponto-chave da nossa live de hoje. Moisés foi um dos que dizem que escreveram os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. E ele foi o escolhido para guiar o povo de Israel no Egito. O Egito, para quem não sabe, fica na África, né? Fica na África, sim. E se a gente for olhar, o povo do Egito, quando no Egito, o povo de Israel, quando estava no Egito, ele sofria grande perseguição e era escravo de Faraó. É escravo por quê? Porque o povo quis ser escravo. Desobedeceu, ficou lá na escravidão durante muitos anos. Aí o Criador, o pai de Moisés lá, levantou Moisés para libertar o povo e tirar do Egito. Aí eu vou falar um pouco sobre o verdadeiro povo. O verdadeiro povo, ele foi espalhado pelo mundo. Ele não continua lá, entendeu? Onde a gente sabe que o outro fala que está. Aí acontece, quando teve essa perseguição,
Se a gente pegar ali a parte da África, a parte de cima ali, do norte da África, ali é uma parte onde tem mais concentração de areia, onde tem muita areia. Se a gente vier para o norte do nosso país, nordeste ali, no caso, a gente vai ver o quê? Muitas dunas, areia, Ceará, Rio Grande do Norte, essa parte ali, litorânea ali do Nordeste do Brasil. Em consequência disso, dá para a gente ter uma noção, não só pela noção das dunas, das areias, mas também pela forma, o formato que a África, o continente africano ali, e o nosso continente que é a América do Sul, eu sempre olhei isso quando eu estudava, quando eu era adolescente também, no Mapa Mundi, e sempre olhava assim e falava, poxa, se eu pegar essa parte aqui do Brasil e juntar ali da África, vai encaixar, pô, é o quebra-cabeça. Mas eu não tinha essa noção que hoje eu tenho, porque a gente fazia essas especulações, né? Vou juntar essa parte aqui do Brasil, juntar com essa parte da África aqui, vai se encaixar e agora, não é que é verdade? É a realidade, essa é a verdade. Antes era assim mesmo. Os continentes eram tudo junto, um no outro, colado. Aí quando teve essa perseguição, muitos se espalharam, as 12 tribos de Israel. Uns foram para a Europa, outros foram para a Ásia, outros foram para a América do Norte, Central, e uns vieram para a América do Sul. E começaram o quê? As 12 tribos se espalharam no mundo. As 12 tribos de Israel. Aí, agora eu vou entrar no ponto principal da live. Não vou nem falar o nome dos abençoados de lá, para não dar ruim. Vou começar a falar o nome das cidades e dos lugares, alguns lugares aqui do Brasil, que são nomes bíblicos e que eles foram modificados, tiveram adaptação para não darem muito na pinta. Mas tem um ditado que diz, a verdade, ela sempre vai prevalecer sobre a mentira, não adianta. Pode demorar o tempo que for, a verdade sempre vai aparecer. Então aqui eu vou começar falando o nome muito conhecido dos irmãos aí presentes, das pessoas presentes na live. Piairote. Piairote é um nome bíblico da época de Moisés. Que fizeram o quê? Piairote. O nome verdadeiro é Piauí. O nome bíblico, Piairote, é Piauí. Alguém sabe onde fica Piauí? Bota o nome aí para mim. Onde fica Piauí? E qual é a capital do Piauí? Vamos ver se o pessoal aí sabe qual que é a capital. Olha lá. Vamos ver, ó. Olha o que tem aqui, ó. Não é da capital ainda, mas aí, ó. É a Solange Lezama. Está dizendo que também o Rio Nilo Isso aí. é continuação do Rio Amazonas. Olha lá. Isso aí mesmo. Excel, Frazão, Aranauã, irmão. Olha lá. Fica no Nordeste. Capital de Teresina. Teresina. Olha lá. Outro nome aqui, que tem no livro também, é Maraá. Maraá, que é outro nome que tem na Bíblia, que adaptaram também para um lugar do Brasil, Maranhão. Alguém sabe onde fica o Maranhão aqui? Olha lá. Ivani Marinho. Eu vou ler para o irmão, tá? Nordeste, São Luís. Isso aí, correto, viu? Pode ver, ó, o que eu falei tá se encaixando, né? Ó, eu falei o quê? Que a parte da África lá, o norte da África ali, continente africano, não só o norte, vindo um pouquinho para cá pro norte, nordeste ali, se a gente for olhar no mapa, tem ali muita concentração de terra, né? De deserto lá. Se a gente for vir pro lado do Brasil, não muda nada. A gente sabe que ali, uma parte ali é muitas dunas, inclusive São Luís do Maranhão, tem muitas dunas também, né? E as migrações dos hebreus
do Êxodo no Ceará. Então, aí você falou, pô, Ceará? Sim, foi no Ceará. Ó, a palavra Ceará, ela foi mudada também. Por quê? Se você for olhar, deserto do Saara. Saara, fizeram o quê? Uma modificação para Ceará. Entendeu? Deserto do Ceará. Deserto do Saara. Então, fizeram essa modificação. Saaran, plural de Saara. Mar das areias movediças. Dunas do deserto. Tá vendo? Como que as coisas começam a aparecer? E Ceará também é uma parte que fica do Nordeste também, brasileiro. E aqui também fala também sobre uma pessoa bíblica também, que veio para o Brasil, Jobel. Não sei se vocês conhecem, mas é um personagem bíblico. A gente sabe que esse J não existia. O J tem 500 anos e um pouquinho que foi posto aí, mas o J não existia. O nome dele provavelmente teria outra letra aqui de início, mas conforme colocaram o J para fazer uma confusão, então Jobel veio para o Brasil. Ilha de Marajó. Aí a gente fala, por que Marajó? Era o nome de um chefe da tribo. O nome do chefe era Maraió. M-A-R-A-O-H. Então, em homenagem a ele ganhou essa ilha aqui do Brasil, ganhou esse nome, Ilha de Marajó. Alguém sabe onde fica a Ilha de Marajó? E esse Maraió, ele era o chefe da tribo de Levi, da 7ª geração de Arão e de Moisés. Os Levi era a tribo que não ganhou a herança, né? Então, só para falar para os irmãos aqui que não conhecem, então, esse Maraió era um chefe da tribo de Levi, da 7ª geração de Arão e de Moisés. Em Minas Gerais, tem a entrada da Gruta de Tomé, sobre a marca da pegada de Tomé, que provavelmente o nome da cidade, São Tomé das Letras, ganhou esse nome em homenagem a Tomé. Porque Tomé, naquela gruta, o pé dele ficou marcado ali, então, em homenagem a ele, aquela gruta também tem o nome dele, em homenagem à pegada dele que ficou marcado na gruta. Também tem o Rio Paraná, o Paranapanema e o Iguaçu. Pode ver que nós temos 2 nomes também indígenas. O Rio Maracá, Sumé, que fica no litoral do Maranhão. Pierote foi a 4ª parada do êxodo judaico. Foi o lugar onde o povo de Israel acampou antes de atravessar o Mar Vermelho, que fica em Êxodo 14, versículo 1 e 2. Se a gente for olhar que nem a irmã falou aí, do Rio Amazonas. E outra coisa que nós podemos ver é o Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden, na verdade, foi isso lá. Rio Nilo, que foi continuação do Rio Amazonas. Na Bíblia diz que o Jardim do Éden tinha 4 rios que tinham em volta do Jardim do Éden. Aí tem os nomes dos rios. E tem pessoas, olha lá, rio, o Andrés falou aí, ó, também tem o Rio Solimões, o nome dele já foi Rio Solomão e antes era Rio Salomão, isso aí. Por quê? Em homenagem ao próprio Salomão. Salomão, quando ele veio aqui no Brasil, ele vinha aqui no Brasil porque tinha um rei Irão, que Salomão, junto com suas tropas, ele levava o que? Ouro daqui, ouro, pedras preciosas, pavões, e também a madeira, o pau-brasil. Inclusive,
o templo de Salomão foi feito com as madeiras daqui, né? É uma coisa que nem todo mundo sabe, mas foi. Foi feito com as madeiras daqui. Os ouros de lá foram feitos com as madeiras daqui. Entenderam? Mas ele vinha sempre aqui. Até macaco, esse macaco bugio também, que ele no templo ele tinha lá também, os pavões. Era tudo aqui, as pedras preciosas, tudo do Brasil. Porque os sumérios, bem antes, eles habitavam o Brasil. No entanto, que na Pedra da Gávea, nós temos lá uma escrita suméria na Pedra da Gávea. Inclusive tem lá o pavão no Pão de Açúcar, né? Tem uns vídeos aí, dependendo do horário, aparece lá, que já é a referência total dos fenícios, né? Se a gente for ver, também tem aqui no Rio de Janeiro, dizem que aqui é a Palestina, no Rio de Janeiro. Creio que ninguém sabe, mas aqui é a Palestina. O irmão sabe o que era a Palestina? Ou sabia? Então, irmão, sei que ali é onde tem Niterói ali, bem ali onde tem Niterói, que é Tiro, né? Ali era Jerusalém, né? É isso aí. E aí depois para lá, inclusive todo o sul do Brasil, é bom a gente ressaltar aqui, né, Leão? Que toda a península de São Pedro, era todo o estado sul, Rio Grande do Sul, o que mais? Paraná, Santa Catarina, né? Tudo a península de São Pedro. Inclusive, eles queimaram aquela biblioteca do Rio que teve aquele incêndio acidental. Isso. Foi para queimar muito documento. Igual a Bíblia é um documento. Esse livro que o irmão está falando aí, ele é um documento. Passou-se um tempo, já vira documento. Então, já é documento. Então, tem como se provar tudo por documentos. Existem documentos e vários livros. Então, o irmão aqui, o irmão Leão, como eu sei que tem muita gente que está a par desses assuntos e se aprofunda cada vez mais nesse assunto, isso não é porque a gente está viajando na maionese, não, né, Leão? É isso aí. Isso é comprovado. Existem documentos que comprovam tudo isso. E que os jujus, que se passam, como o irmão falou, pelas 12 tribos, e não são, né? Eles não são as 12, e elas se passam, foram eles que, né, vamos falar daquela visão bíblica, né? Foram os próprios Jesus que, no amor que veio ao mundo, e se passam por tudo, querendo dominar tudo, né? Então é complicado, mas o que eu estou querendo dizer aqui que não é uma invenção. Existem provas palpáveis. Porque antes a censura, eu creio que não era tão que nem hoje, né? Hoje em dia parece que... Eu sei que teve censura, mas hoje em dia está mais complicado que a verdade está vindo à tona, porque nós estamos já com a tecnologia a nosso favor, os meios de comunicação, então a divulgação de coisas que para eles são... Para a gente é proibido saber, né? Então eles não querem que as pessoas saibam, porque muitos vão se escandalizar, entendeu? E eles vão ficar mal com isso, né? Porque eles não querem a verdade. A verdade para eles para a gente vai ser horrível. Eles verem e saberem que nós sabemos as coisas que são verdadeiras. Há uma verdadeira distorção nos valores da terceira dimensão, tanto no plano material como no plano espiritual. O Brasil, quando a gente lê na Bíblia terra de Canaã ou a terra de Arsaret, os nomes foram trocados para que fosse difícil entender. Terra foi prometida ao quarto filho Canaã, mas eles perderam essa promessa.
essa promessa foi passada a quem? A Abraão. Só que a promessa de Abraão teria que cumprir 400 anos de escravidão. A escravidão do Brasil. A terra prometida do leite e do mel. Existem provas. O Brasil é a pátria da luz. E isto é comprovado pelo seu próprio nome, Brasil. Bra de terra, Zil de luz, Brasil. A terra guardiã da Santa Cruz. O próprio Cruzeiro do Sul. Ou melhor ainda, o Cruzeiro Divino. Isto comprova a nossa própria ancestralidade. Já ouviu dizer por aí, Deus é brasileiro? O Monte Sefar da Bíblia é o Monte Sinai, que comprova que o latim saiu do Tupi-Guarani, que é o verdadeiro hebraico. Parvайн está na Amazônia, é uma cidade. O Ouro de Ofir, tudo na Amazônia. Quebec também está na Amazônia. Paraã é Pará. Maraá é Maranhão. Piairote é o Piauí. Eles modificaram tudo. Todo o Antigo Testamento é Brasil também. Aqui no Brasil, encontramos uma raça cósmica, ancestral no planeta. O tronco tupi, ao qual deixou seu legado e as chaves para a conquista da convergência entre todas as raças, pela compreensão da igualdade e da essência espiritual, juntos da hierarquia crística do Cruzeiro Divino e o Cristo, para revelar a unidade e a universalidade de todas as coisas. O Brasil é a terra prometida. A península de São Pedro era toda a região sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul era Península de São Pedro Apóstolo do Rio Grande. A Santa Catarina ficava dentro da Península de São Pedro Apóstolo. Toda a região sul se chamava Província de São Pedro. Nós temos provas físicas de que o Brasil é a Bíblia. O canal tem posição e coerência com que vem desvendando os segredos ao homem, tanto da parte material como da parte espiritual. Homens com lógica e bom senso, é claro. E neste vídeo, gostaríamos de agradecer ao bondoso e todo-poderoso Criador pela fé, o amor e a esperança. Aranauan.